E eu sou Jaqueline Diógenes e está começando o Inova Agro, falando de ciência, tecnologia e empreendedorismo. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o cajueiro anão precoce, uma inovação desenvolvida pela Embrapa há 40 anos atrás, que nasceu aqui no Ceará e revolucionou a produção de caju no estado. Então a gente vai entender o que mudou desde então e quais os rumos do futuro dessa cultura que é tão simbólica aqui para o nosso estado. Confere! No sertão nordestino, uma árvore pequena fez história grande. O cajueiro anão precoce mudou o rumo da cajucultura cearense e 40 anos depois continua sendo símbolo de inovação, renda e identidade do nosso agro. Bem, o cajueiro clonal está completando 42 anos, então o primeiro clone foi lançado em 1983 e nesses 42 anos os desafios foram muitos. Então, um desafio principal foi a adoção da tecnologia, que hoje a gente já vê essa tecnologia mais disseminada. Então hoje a gente já vê que a área, plantada de cajueiro anão, ela está aumentando, mas ainda existem muitos desafios, Então hoje, se a gente não tem tanta resistência na adoção do clone, a gente ainda precisa melhorar muito o manejo, Então, o cajueiro anão, ele tem uma possibilidade de produzir até 2.000 quilos por hectare, de castanha por hectare. Em 2024, a média do Ceará de cajueiro anão foi apenas 550 quilos. E quando a gente considera cajueiro anão e cajueiro gigante, foi de mais ou menos 360 quilos por hectare. Então, quando a gente olha o potencial do clone com o que a gente encontra na realidade, a gente vê que ainda tem uma distância muito grande, que precisa ser percorrida. Então, o que a Embrapa vem fazendo? A Embrapa vem tentando disseminar esse manejo mais tecnificado, que é justamente você adotar todas as técnicas de manejo necessárias para que o clone tenha a performance que ele foi desenhado para ter, que são esses 2.000 quilos. Então, isso envolve uma série de manejos, uma série de técnicas de manejo, desde a implantação da cultura até a colheita e até mesmo até a pós-colheita, tá? E como é que a gente vem trabalhando isso para disseminar? Através das vitrines tecnológicas. O que são essas vitrines tecnológicas? São unidades demonstrativas que a Embrapa vem implantando em algumas regiões. São unidades de mais ou menos 1 hectare, que a gente implanta com a seleção de clones mais adaptados para aquela região, de acordo com a avaliação dos pesquisadores da Embrapa. E aquela vitrine, ela vira uma sala de aula viva. Então, ela vai começar desde do preparo da área, com todo o aprendizado sobre o produtor. Vai lá, então ele vê a área sendo implantada. Se tiver necessidade de correção de solo, é feita a correção de solo. Vai ser feita a abertura das covas, o plantio das mudas. Tem todo o manejo do primeiro e do segundo ano que são essenciais, que é a condução dessa árvore para que ela fique mais robusta e que ela realmente consiga produzir tudo que é necessário. E depois ela vai também ter um acompanhamento da colheita, da pós-colheita. Então, o técnico, o pesquisador da Embrapa, ele acompanha toda a produção e treina o produtor. Então, o que a gente entende? Que ao longo desse processo ele vai aprendendo e também vai disseminando esse conhecimento na região e vai fazendo que aquela região ela adote e também aumente a produtividade de castanha e de caju também. Então, a gente já tem algumas experiências exitosas, que em Apodi, que é no Rio Grande do Norte, em Jacaraú, que é na Paraíba, que a gente vê que realmente esse método, essa metodologia tem dado resultados. Uma outra forma que a Embrapa também vem trabalhando para aumentar esse potencial da cajucultura é disseminando a ideia do aproveitamento integral do caju. Então, o foco da cajucultura sempre foi a castanha. O que a Embrapa entende? Que a castanha, ela tem o papel dela, ela tem um mercado importante, ela precisa ser aproveitada, mas o produtor também não pode esquecer do pedúnculo. Então, ele tem que olhar a fruta como um todo. Então, quando ele investe na condução do pomar, na condução da árvore, ele investe para produzir a castanha e o pedúnculo. Então, o ideal é que ele aproveite esse pedúnculo. Como?
através de aproveitamento para sucos, aproveitamento para polpa, aproveitamento para doces, para geleias. A Embrapa já desenvolveu também outras tecnologias, como a fibra de caju desidratada, tanto a úmida quanto a desidratada, que a gente tem a tecnologia disponível, mas ela precisa ainda chegar até o consumidor final, então a gente busca parceiros para que essa tecnologia chegue até o consumidor final. Mas a ideia principal é que haja o aproveitamento integral, seja como for, do pedúnculo. Também outra forma de aproveitamento é o caju de mesa, que é o consumo in natura do caju, que é muito comum aqui no Nordeste, mas que também já está alcançando outras regiões do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Então, a ideia é entender que o caju ele tem que ser aproveitado na sua totalidade. Então, se eu tenho caju de mesa, eu aproveito caju de mesa, eu aproveito a castanha, eu aproveito a polpa, eu aproveito o suco, eu aproveito a geleia. E só lá no final, né, quando não tem mais realmente como aproveitar, é que eu posso transformar aquilo em ração. Então, quanto mais eu gerar renda a partir daquela cultura, melhor vai ser para o produtor, o rendimento do produtor vai aumentar. E a gente não pode esquecer que o cajueiro, no Nordeste, dependendo da região, ela é uma das principais culturas. Então, no último período de seca que a gente enfrentou, agora entre 2012 e 2020, em muitas regiões só tinha cajueiro, né? Então, assim, era a principal fonte de renda de algumas regiões. Então, é uma cultura que está muito ligada ao nordestino. Então, é uma cultura que é muito cara para o nordestino, que é muito querida. Então, que a gente precisa realmente entender o caju como algo que faz parte da nossa cultura. Mas faz parte da cultura, mas a gente também tem que ter um olhar mais moderno, mais tecnificado, que dê um retorno maior para o produtor, para que ela possa aumentar, né, para que ela possa trazer um melhor retorno. O cajueiro anão precoce foi desenvolvido na década de 80 pela Embrapa Agroindústria Tropical, com o objetivo de melhorar a produtividade da cajucultura. Com ciclo mais curto, copa menor e maior rendimento por hectare, a variedade rapidamente se espalhou pelo Nordeste. Hoje o Ceará é o maior produtor de castanha de caju do Brasil, com mais de 55 mil toneladas por ano, e a cultura gera renda para milhares de famílias no semiárido. Mesmo após 4 décadas, o cajueiro anão continua sendo uma das maiores referências de tecnologia adaptada ao semiárido. Hoje a pesquisa continua com foco em resiliência climática, processamento industrial e a valorização do caju in natura, criando novas oportunidades de mercado para o produtor cearense. E um abraço a todos os produtores de caju e ao pessoal da Embrapa, que vem nessa luta há tanto tempo. Bom, gente, o Vida de Agro fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Amanhã tem mais. Amanhã tem Vida de Agro falando de manejo de açaí. Super interessante, não perca. E eu aproveito e te convido para curtir, compartilhar, comentar e apoiar a TV Portal AgroMais. A gente se vê amanhã. Um cheiro e chama no agro!